É isso aí, minha gente. Mais uma semana, mais um vídeo aqui para vocês, nessa semana incrível. Nós estamos vivendo tantas coisas legais, não é mesmo? E agora tem que cuidar para o computador não travar, coitado, porque a coisa vai de um jeito aqui, olha, que eu preciso comprar um PC novo. Vamos lá? Eu prometi na semana passada, falei, para a gente rezar junto o Creio Niceno-Constantinopolitano. Nome difícil, né? E aí agora eu convido vocês para a gente rezar juntos esse Creio e entender um pouquinho mais do contexto sobre ele. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pedindo a Deus nosso Senhor que nos ajude, que tudo funcione, que nada falhe durante essa gravação e que a gente possa juntos fazer uma reflexão bem bacana sobre a nossa igreja, sobre a vida nossa e também de tudo que está acontecendo no mundo, a gente possa tirar boas coisas para que a gente se inspire e possa ir à frente. Vamos rezar juntos? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para a nossa salvação, desceu dos céus. Aqui todos se ajoelham, viu? E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. E agora todos se levantam. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, hoje contexto, estamos juntos aqui para mais um encontro, mais uma semana. Meu Deus do céu, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. Se Deus quiser o áudio vai estar bom, se Deus quiser a imagem vai estar boa. E você vai estar gostando de tudo isso e vai estar ajudando a gente, chamando seus amigos também para curtir, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. E atenção, a intenção da gente é no ano que vem a gente abrir um podcast aqui. Mas entendam, custou muito caro fazer todo esse estúdio. Então, aos pouquinhos a gente vai melhorando. Inclusive, eu acho que metade do problema do chiado do microfone é o microfone. Ele é muito barato, então eu preciso comprar uma coisinha um pouco melhor para o ano que vem, se Deus quiser. A gente vai ter microfone com fio, aí sem esse problema de interferência e de barulho que está tendo. Então vamos juntos, vivenciando o contexto de hoje, e eu estou aqui com um livro muito legal, que é o Politicamente Incorreto do Catolicismo. Olha só, você pode adquirir aí nas lojas, livrarias do Brasil. Você vai encontrar. Eu também estou aqui com um livro muito bacana, que alguns não gostam. Tem gente que não gosta muito de João Paulo II, mas eu gosto. Aqui, ó, Chamados ao Amor, a Teologia do Corpo. Que o que é? João Paulo II, ele vai, em todas as suas catequeses, ele vai ensinando a teologia do corpo. Como que nós devemos tratar o nosso corpo. Então nós temos uma frase muito conhecida que
o corpo é templo do Espírito Santo, mas muitas vezes se resume nisso, essa frase, esse ensinamento. E se você ler esse livro, se você não consegue ler, você não gosta de ler, não tem tempo para ler, eu sugiro que você procure o mesmo ensinamento, o curso do Padre Paulo Ricardo sobre a teologia do corpo, que é muito legal e ajuda bastante. Eu fiz todo o curso e é como uma escola mesmo, é como você está estudando uma escola, você pega um caderno ali, vai escrevendo, vai anotando, vai marcando todas as informações, vai pegando referências e você aprende muito com isso, é muito legal. Gente, então, hoje vamos falar um pouquinho sobre as coisas que a gente tem vivido e antes disso, não quero deixar de falar sobre esse livro aqui, que são As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica. Aqui tem o selo do catequista, deixa eu ver o que é isso aqui, dos criadores do site O Catequista. Então, As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, e aí vamos usar aqui de referência esse livro aqui hoje para a gente tirar algum tema e poder falar um pouquinho sobre essas mentiras, né, que tanta gente inventa e gostam tanto de falar sobre a nossa igreja, gostam tanto, mas é assim, é aquela coisa, né? Eles acham que a gente não está preparado. Aí quando começa a conversar, aí vê que você tem argumento, aí já desconversa, porque muitas vezes as pessoas que nos criticam são rasas, elas não têm profundidade nos questionamentos, né? Então, aqui fala, olha só, sobre a devoção aos santos, aí tem uma pessoa aqui que os católicos são todos idólatras, deixa eu mostrar para vocês que legal. Eu tenho que ver também, né? Aí agora eu estou vendo melhor. Então, que os católicos... Aqui. Que os católicos são todos idólatras, então vai mostrando, né? E outros capítulos também aqui que tem, deixa eu ver alguma coisinha aqui, sobre a Bíblia, sobre Deus, depois fala também sobre a ciência. A ciência é uma coisa que está tão em pauta, né? Eu até tinha falado nos vídeos anteriores sobre essa questão, sobre a Inquisição, é muito importante a gente ver também sobre a questão da Inquisição, porque assim, eu estava falando muito sobre a questão da ciência, porque nós estamos vivendo numa época de ciência pura, né? Tudo é ciência, aí você cria uma ciência que agrade, e a partir dessa ciência que te agrada, você pode matar, você pode ressuscitar mortos, você pode fazer o que você quiser, né? Porque é ciência. A ciência falou, então é científico, então nós vamos fazer. Deixa eu respirar primeiro. Mas por que eu falo dessa forma? Parece que eu estou falando uma coisa tão distante, não é mesmo? Parece que eu estou falando assim, nossa, mas como assim a ciência pode ressuscitar, a ciência pode matar, a ciência pode fazer? Por que eu estou falando isso? Porque nós acabamos de sair, e até algum tempo atrás, uma amiga me perguntou assim, falou, Tiago, por que a igreja é tão receosa com questão de inseminação artificial, desses projetos genéticos, genoma humano, essas mudanças que querem fazer e tudo mais? Falei, gente, é a mesma resposta que eu vou dar agora. Nós acabamos de sair de uma guerra mundial, da Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra perversa, foi uma guerra terrível. Botei a mão aqui e já desliga o microfone, terrível. Foi uma guerra horrível que nós vivemos e que a humanidade viveu. Aqui no Brasil, nós não sentimos tantos efeitos, mas muitas pessoas daqui foram para lá lutar e morreram em combate. E quando nós falamos de história da humanidade, 70 anos não é nada, gente. Quando nós vamos estudar a história, nós logo falamos em 200 anos, 300 anos, 500 anos. Então, assim, é muito cedo para falar sobre esses assuntos. É muito preocupante falar sobre esses assuntos. Nós precisamos ter uma base muito sólida para falar sobre esses assuntos. E é isso que eu ia falar, porque aí o que aconteceu? O homem lá da Alemanha, que não era uma pessoa muito boa, né, e que Deus tenha misericórdia dessa alma, ele criou a sua ciência, né? E dentro da visão dele, você podia, por exemplo, matar pessoas que não fossem perfeitas, pessoas que não tivessem perfeição. Então,
Estão aí os números do Holocausto, as coisas que aconteceram. Hitler matou muita gente, justamente por achar, né? Essa pessoa aqui, ela tem uma deficiência. Essa pessoa aqui, ela não tem as qualidades, as características. Essa outra pessoa, ela até tem as características, mas está muito doente. Então, essa ciência que vê primeiro os custos do processo e depois se vale a pena ou não viver. A ciência católica, que nós aprendemos desde pequeno, quem é católico, aprende que uma vida não tem valor. Então, se uma pessoa precisar ficar em coma 20 anos, vegetando numa cama, toda a sociedade deve se organizar para ajudar, para que essa vida permaneça lá, até que Deus tire essa vida, porque Deus é o Senhor da vida. Então, e aí você vê a ciência moderna, ela fala o contrário, né? Que a pessoa está sofrendo muito, que a pessoa não quer mais viver. E se for você numa cama, posso desligar o aparelho, né? Às vezes a gente fala tanto dos outros, é fácil, né? É igual aborto, né? A gente, nossa, mas veja bem, olha as circunstâncias, né? Quando te falarem sobre esse assunto, você só pergunta uma coisa para a pessoa. O que justifica matar uma criança? Aí ela já vai te responder, geralmente é assim, que não é uma criança, é um feto. Aí você vai falar assim, você algum dia já foi um feto? Já. Então o que justifica eu matar você? Fala para mim. Aí ele vai dizer, mas é porque essa pessoa está inconsciente. Então se eu deixar você inconsciente, eu posso te matar? Não, mas é porque essa pessoa ela não está bem formada. Ela ainda não tem braço, não tem perna. Então eu posso matar uma pessoa que não tem braço ou não tem perna? Você precisa estudar esses argumentos para você começar a entender que é muito mais simples do que parece. Muito mais simples. A lógica de Deus ela é muito simples. Apesar de a gente falar em teologia, logo fala em teologia, filosofia, mas é porque o que é a teologia? Teologia são os princípios. Quando você fala, por exemplo, Jesus veio ao mundo, morreu por nós, nasceu da Virgem Maria e depois ele ressuscitou. Isso é teologia. Né? É claro que você vai estudar isso de uma maneira mais embasada, você vai ter que entender de onde ele veio, qual é essa região do mundo, o que isso significa naquela época, o que significa hoje. Tem vários estudos em cima dessas informações. Mas essas informações são teológicas, elas revelam Deus e nos ajudam a entender Deus. Porque Deus ele começa se revelando em Abraão e depois, ao longo da história, ele vai sendo conhecido. Tanto que os judeus não tinham intimidade com Deus. Né? Eles chamavam Deus de Javé, Jeová, mas eles tinham um respeito muito grande, mas também uma distância de Deus. Eles não tinham uma amizade com Deus, uma proximidade tão grande como Jesus, que chamava Deus de Pai e que depois falava com Deus, confessava, falava dos seus pecados, que Jesus nos ensinou a falar dos nossos pecados, pelo amor de Deus, nos ensinou a falar dos nossos pecados, a chamar Deus de Pai, a ser próximos de Deus, a ser íntimos de Deus. Então, Deus vai sendo revelado na história através dos profetas, através de Jesus, e depois nós também temos a oportunidade de conhecer melhor a Deus pela vida dos santos, pela vida de tantos que passam e vão deixando testemunho. Mas essa revelação de Deus ela vai acontecendo. E quando nós vivemos, meu Deus, você vê, para falar uma coisinha sobre a igreja, tem que fazer toda uma explicação. Por quê? Por isso que nós usamos o latim. Sabia que o latim ele é considerado a língua morta? Mas sabe por que eles falam que latim é língua morta? É porque ela não tem duplo sentido. Então, quando eu falo em português, que eu estou conversando com vocês aqui, as palavras que eu falo, elas podem dar um segundo sentido. Eu tenho que cuidar muito para falar. E por isso eu preciso falar muito mais para que as pessoas consigam entender o que eu estou dizendo. Entender qual é a mensagem. E aí no latim isso não acontece. Você fala de uma vez só e se entende. E outra coisa legal
é que o latim ele é uma língua morta porque ele não tem atualizações, né? O português agora teve reforma ortográfica, o latim não tem isso. Então, outra coisa legal é essa: se você pegar um documento escrito por um imperador romano e ler hoje, é o mesmo significado, é a mesma coisa. Então, por isso que muitas coisas científicas são escritas em latim, para que nunca mude a fórmula, é sempre a mesma coisa. Então, essa visão de um mundo científico é muito importante para nós, mas é importante entender que existe sim uma ciência moderna, onde se avalia muito a questão dos custos. Então, assim, uma pessoa que está lá vegetativa há tantos meses, há tantos anos, olha o custo que está gerando para manter, então desliga. E nós temos que sempre ser fiéis naquele mesmo ponto de dizer não, a igreja, a fé vai ajudar essa pessoa. Se existe a tecnologia, nós vamos ajudar. Se existe um meio, nós vamos fazer o possível até o fim para lutar por essa vida. E isso parece, olhando assim, parece uma brincadeira, mas se você olhar em um contexto de gestão, por exemplo, o presidente de um país, se ele pensa dessa forma, quantos milhões de pessoas não seriam mortas de um minuto para o outro? Porque quando você fala de uma pessoa, mas é meu tio, é minha mãe, é meu pai, é uma coisa. Mas quando você fala de países, você fala de mundo, imagine o caos que isso gera, né? Não está muito distante aí o que aconteceu no Holocausto. Eu espero que todos que estejam assistindo tenham bom senso de entender que eu não estou abrindo muito a discussão, mas que a minha índole é a melhor possível. Eu estou falando de coração para dizer a vocês, estou olhando para a câmera certa, para dizer para vocês o seguinte: existem coisas que são inegociáveis, e isso é ciência, a ciência da vida, não a ciência da morte. E a igreja trabalha pela ciência da vida. E aí dizem assim, nossa, mas a igreja e a ciência andam tão distantes. Aí a gente fala, peraí, mas quem defende a vida desde o princípio somos nós. Desde o princípio, quem luta pela vida somos nós. E hoje nós temos muito essa questão, essa pauta do aborto, né? Mas há anos atrás a pauta era o canibalismo. Quando a igreja chega aqui no continente, a prática do canibalismo era muito comum em várias tribos. E a igreja vai e começa a ensinar que o corpo é templo do Espírito Santo, que nós não podemos agir dessa forma, que nós temos que enterrar o corpo, que esse corpo vai ressuscitar na glória. Então é muito fácil você falar de história olhando de hoje para trás, mas nós precisamos entender que quando nós queremos falar de história, nós temos que começar de trás para frente. Nós não podemos julgar o povo da Idade Média com o nosso olhar de hoje. Nós temos que julgar o povo da Idade Média com o olhar de quem viveu antes da Idade Média. E aí você vai ver que essas pessoas eram muito evoluídas, muito evoluídas. Então, quando nós começamos a entender a história dessa forma, nós começamos a entender um outro mundo. E aí nós entendemos que existiram pessoas que escreveram a história e pessoas que realmente não foram generosas quando escreveram a história, e aí olham do nosso tempo evoluído para trás. É a mesma coisa que eu perguntar para você agora, quantos anos você tem? Diga para mim, quantos anos você tem hoje? E agora eu vou fazer uma outra pergunta. Se você voltasse 5 anos atrás, aponte para mim 3 erros seus de 5 anos atrás da sua vida. Muito fácil, não é? Não é fácil se nós falarmos dessa forma? 5 anos atrás, eu tenho 27, eu tinha 23, 22. Então, assim, aí eu aponto alguns erros. Poxa, eu fazia isso, eu gostava muito de jogar bola e eu acabava deixando de fazer outra coisa, então eu devia ter dedicado mais tempo para um projeto meu,
eu devia ter comprado uma coisa mais útil, gastei meu dinheiro com uma coisa que não era útil, é fácil, né? Agora eu vou falar para você, volte 7 anos atrás. E aí lembre da sua vida, lembre do que você fazia, do colégio que você estudava, ou do seu trabalho, da sua família, dos seus amigos. E agora você pense nas decisões que você tomou 2 anos depois. E aí você começa a ver que faz sentido, porque estava dentro daquele contexto. Você evoluiu. Hoje você não faria, porque você evoluiu mais uma vez. Você está em evolução. Você está aprendendo com você mesmo, está aprendendo com a sua vida, com a sua família, está aprendendo com a sua história. E isso é lindo. A humanidade também viveu isso. A humanidade continua vivendo isso. Eu tive a oportunidade de estar em Auschwitz e Birkenau, conhecer os campos de concentração, e lá tem uma placa muito grande que diz assim: isso aqui tudo está de pé para que as pessoas que venham depois nunca mais cometam esse erro. Então, assim, a humanidade vai aprendendo consigo mesma ao longo dos séculos. Quando nós voltamos e começamos a estudar o que foi o Império Romano, você vê que a Idade Média era pequena, a violência era muito menor do que quando você tinha o Império Romano. Quando você estuda o pós-Idade Média, você vê que a violência era muito menor do que na Idade Média. Quando você estuda os tempos de hoje, você vê que a violência é muito menor do que naquela época. Por quê? Porque nós estamos num processo de crescimento. Enquanto humanidade, nós entendemos, nós definimos parâmetros, leis, princípios, fundamentos, várias coisas que nós vamos definindo durante esse crescer da humanidade. E até um amigo meu falava assim: poxa, mas a humanidade deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, deveria ter feito assim, a igreja tinha que ter feito de tal forma. Eu falei: irmão, não pense que existe assim um grupo de filósofos ou de grandes assim que senta e fala: vamos tomar uma decisão, vamos criar agora a revolução industrial, vamos inventar uma máquina. Não é assim que funciona. Esse processo ele é lento, ele leva às vezes 200 anos até que um cientista estude alguma coisa, uma parte, está caindo meu fone, estude uma parte desse processo, e aí outro vai lá e desenvolve uma outra peça que é fundamental também. Então, assim, nós não podemos achar que tudo acontece como um passe de mágica, ou pior, né, como fosse uma reunião ali onde eles tomam decisões e dali saem as decisões da humanidade. Isso não acontece. Então, quando você tem Revolução Industrial, quando você tem Revolução Francesa, quando você estuda a guerra, quando você estuda essas coisas, você vai vendo que isso é um processo que vai acontecendo. Aí tem um estopim, né? Sempre tem um ponto alto, mas as coisas elas vão acontecendo. Na Revolução Francesa também dessa forma, né? A sociedade vai agindo por um caos. E agora eu vou fazer um parênteses muito legal aqui, que vou para um outro assunto, que eles acham assim que, por exemplo, aqui no Brasil, alguém vai chegar lá e vai dizer: peraí, não façam uma revolução, não façam dessa forma. E as pessoas vão obedecer. Não funciona. Tá? A história, talvez algumas pessoas não estão estudando história. Porque o que acontece? Quando você começa a agir de maneira injusta, e muita atenção ao que eu vou falar, o povo vê, mas o povo, além de ver, ele sente. Então não tem dinheiro para comprar nada, está passando fome, você está com seus filhos passando fome, e aquilo vai gerando uma revolta, e aquela revolta vai crescendo. E isso é que nem uma bomba, porque aí vão se unindo pessoas revoltadas. E essas pessoas elas chegam a um ponto em que elas não se importam mais em viver ou morrer. E isso é muito grave. Existe uma profecia até que no Brasil haverá muito sangue, né? Que Deus nos livre disso. Vamos rezar muito para isso. Mas aí alguns acham que simplesmente pelo fato de alguém chegar lá e fazer uma lei que é proibido fazer tal coisa, vai mudar. E aí essas pessoas precisam estudar as revoltas que já aconteceram, que é assim que acontece. Né? Pode fazer lei,
pode botar o exército, pode matar milhares, pode fazer, porque quando essa revolta ela chega a um ponto, ela resulta em algo violento e sangrento. E por que nessas revoltas sempre tem vítimas, inocentes de certa forma? Porque são pessoas desarmadas, pessoas que não têm poder de fogo, mesmo aquelas que têm armas, muitas vezes, mas tiveram armas, sim, mas olha as armas dessas pessoas contra as armas dos que vieram, né? É um massacre, é uma chacina, aí sim a gente vê e chama até de genocídio, né? Quando você vê isso em larga escala. Então você começa a entender que as pessoas elas vão agir. Alguém precisa frear, mas nem sempre é fácil frear. Quando essa revolta vai crescendo tanto ao ponto das pessoas se unirem e fazerem alguma loucura, né? Porque é uma loucura, é algo insano quando isso acontece. Porém, a história nos mostra que isso acontece muito. Só aqui no Brasil, quantas revoltas já tiveram? Então, por que eu falei tão aberto, assim, tantas coisas ao mesmo tempo? Para a gente entender que se a igreja fosse contra a ciência, nós não teríamos, porque a arquitetura, a pintura, os afrescos, tudo isso é ciência. Quando você fala dessas igrejas incríveis que foram construídas, está falando de ciência. É uma coisa incrível o que foi feito. Incrível. E isso foi feito numa época que até hoje não se constroem coisas nem parecidas com o que foi feito. Então, assim, você vê que realmente ali estava Deus. E além disso, além de Deus não, mas assim, junto com isso, toda a visão científica, toda a construção científica. Porque uma igreja como uma Basílica de São Pedro não estaria de pé tantos anos depois e tantas outras basílicas se ali não houvesse ciência pura de engenharia, de arquitetura e tudo mais. Então, minha gente, é muito fácil falar, mas fazer são poucos que fazem. E aqueles que fazem estão sintonizados com Deus. Quando nós queremos falar sobre a igreja, nós primeiro precisamos conhecê-la. E para conhecer a igreja, às vezes a gente leva a vida inteira. Então não se preocupe se você não sabe falar muito, se você ainda quer ser um pregador, quer fazer algo, quer ajudar a igreja, mas você ainda não se sente capaz, porque Deus vai te capacitar, vai chegar o momento certo, e muito cuidado com o sentimentalismo, porque a gente fazer uma pessoa chorar é muito fácil, de certa forma. Você pode falar, você pode apelar para os sentimentos dela, você pode atrair pessoas pelos sentimentos, mas cuidado. Cada pessoa que você atrair para a igreja é sua responsabilidade. Você precisa cuidar dessas pessoas, porque depois elas podem se debandar, elas podem se chatear e se magoar com a igreja, porque aí elas têm uma visão distorcida da fé. Elas acham que Deus sempre vai suprir as carências, que Deus sempre vai suprir os seus sentimentos, que elas vão chegar ali tristes, chateadas, magoadas, e elas vão sair felizes, alegres, preparadas para uma vida nova. E aí você precisa sentar no banco da igreja, meia hora antes de uma missa, e escutar aquelas senhorinhas com seus terços, que elas sempre vão lá para rezar um terço antes da missa, escutar um pouquinho o que elas falam. Porque ali você tem a experiência de quem sobreviveu tantos anos, tantas provações, tantas histórias e tantas lutas. E essas pessoas permanecem firmes, em oração e dizendo sempre que vale a pena ser de Deus. Esses tempos alguém ainda me criticou não, falou para mim, né? Mas tem uma outra mulher que vem aqui, sempre está de joelhos, sempre está rezando, mas lá fora, meu Deus do céu. E eu fui covarde, porque não respondi. Deveria ter respondido. A partir do momento em que você se acha melhor do que o outro, a partir do momento em que você se dá o luxo de falar dessa forma de outra pessoa, você já perdeu tudo. Porque
Se você não tem pecado nenhum, então atire uma pedra. Mas se você é um pecador, um miserável, meu irmão, não fale. Reze pela pessoa. Reze por ela. Reze. Peça a Deus a conversão sincera. Se você tiver estrutura para conversar desinteressadamente, sentar, conversar, ver a realidade da pessoa, aí você vai. Agora, apontar o dedo, cuidado. Cuidado, porque isso é muito grave. Com a mesma colher que você medir, você vai ser medido. Amém? Até semana que vem. Valeu. Castidade, eu escolho, eu digo sim.